Dizem que no coração daquele sertão seco, onde a terra racha como se tivesse sede de séculos, existe um juazeiro tão antigo que ninguém sabe quem o plantou. Fica numa elevação pequena, perto da vereda dos caboclos, sempre solitário, sempre verde. Mesmo quando o resto do mundo ao redor vira pó, o povo dizia que aquilo ali não era árvore comum, não. Que tinha raiz demais para pouca água, sombra demais para pouco vento. E claro, como tudo no sertão que parece impossível, também tinha história demais para pouca gente. Foi ali, debaixo daquele juazeiro centenário, que começaram a aparecer os rumores de uma coisa ruim. Alguns chamavam de alma penada, outros diziam que era o pé de garrafa, mas os mais velhos, aqueles que evitam falar certas palavras em voz alta, chamavam direto de o demônio que dança. Diziam que ele só aparecia na noite mais seca do mês, quando o vento parava, os sapos silenciavam e até o céu parecia segurar o fôlego. Nessa hora, quem tivesse coragem ou azar poderia ver uma figura escura se balançando devagar sob a copa do juazeiro. Um movimento estranho, ritmado, como se dançasse ao som de música que ninguém mais podia ouvir. E foi justamente nessa noite de silêncio absoluto que tudo aconteceu. Zé Honório era um homem teimoso como só o sertanejo consegue ser. Trabalhador, valente, mas crescido ouvindo causos que ele fingia não acreditar. Para ele, história de demônio era só conversa de fogueira para assustar menino. O pai vivia dizendo que o juazeiro antigo carregava coisa que não era desse mundo. Mas Zé Honório ria, dizendo que se existisse mesmo algum capeta dançando lá, ele próprio chamaria para tomar um gole de cachaça e dançar forró junto. Pois bem, naquela noite, Zé Honório voltava da casa de seu Abelardo depois de uma prosa demorada. A lua nova deixava o mundo escuro e o caminho era só uma faixa de terra branca marcada pelas pegadas dele. O silêncio era tão grande que parecia que até o coração batia mais baixo para não incomodar o vazio. Foi quando ele ouviu um som leve, como passos arrastados no chão seco, um aiê curto, quase como um sopro cantado. Zé Honório parou, o corpo arrepiado da cabeça aos pés. Não era som de bicho, também não era vento, era outra coisa, algo que vinha da direção do juazeiro antigo. Ele engoliu seco, mas a curiosidade venceu o medo, como sempre. Quando se aproximou da árvore, viu primeiro a sombra, alta, torta, fina como galho seco, balançando de um lado para o outro, como se estivesse dançando ao ritmo de alguma cantiga proibida. O coração de Zé Honório bateu forte demais. Ele ficou parado, preso no chão como se os pés tivessem virado raiz. A figura era escura demais, mesmo para a noite sem lua. O corpo parecia se esticar e encolher como se fosse feito de fumaça presa num formato humano. Os braços longos se moviam em círculos lentos e a cabeça balançava como se marcasse o compasso de uma música que só o capeta conhece. O juazeiro, mesmo sem vento, mexia as folhas como se participasse da dança. Quando a criatura deu um giro mais rápido, Zé viu algo que gelou seu sangue. Os olhos. 2 pontos vermelhos que não piscavam, que brilhavam dentro da escuridão, fitando direto o coração dele, como se soubessem que ele estava ali. Naquele instante, o corpo dele reagiu antes da mente. Correu como nunca tinha corrido na vida. Mas o som não parou. Pelo contrário, a tal música silenciosa começou a acompanhar ele, cada vez mais perto. Os passos da criatura eram secos, rápidos, como se arranhassem o chão. E então veio a risada. Não era risada de gente, era grave e ao mesmo tempo fina, torta, rachada, um som que parecia sair de dentro da terra, como se algum poço fundo tivesse ganhado voz. Aquela risada seguiu Zé Honório pela vereda inteira, chegando tão perto que ele sentia o ar quente no pescoço.
Quando finalmente alcançou o terreiro de casa, tropeçando nos próprios pés e quase derrubando a porta, correu para o quarto, se enfiou debaixo do cobertor e ficou ali tremendo até o amanhecer. A risada ainda ecoava na cabeça dele, repetida 1000 vezes, como se tivesse grudado dentro da alma. No outro dia, ninguém acreditou na história de Zé Honório. Diziam que era cachaça, falta de sono, imaginação de homem crescido que nunca superou o medo de menino. Mas a verdade é que naquela mesma noite, quando o sol se escondeu, o povo começou a ouvir no vento um arrastar de passos perto do juazeiro. Um vai e vem ritmado, como dança. Seu Abelardo jurou que viu uma sombra alta indo em direção à casa de Zé Honório. Dona Ritinha disse que ouviu uma música sem som rondando a rua. E até os cachorros, que sempre latiam por qualquer coisa, passaram a evitar o juazeiro, caminhando longe dele como se a sombra tivesse cheiro de morte. Zé Honório, por sua vez, não saiu mais de casa depois do pôr do sol. Andava abatido, falando pouco, como se tivesse deixado parte da vida naquela vereda. De vez em quando, acordava no meio da noite, suado, dizendo que tinha ouvido a dança de novo do lado de fora da janela. O povo dizia que o demônio estava chamando por ele, que uma vez que a criatura vê o rosto de alguém, não esquece mais. As noites seguintes foram ficando cada vez mais estranhas. Pássaros que sumiam do nada, o vento que parava de repente como se tivesse medo. E o juazeiro, aquele juazeiro parecia crescer, expandir sombra, até tocar lugares onde nunca tinha chegado antes. O povo começou a evitar passar por perto até de dia. Uma semana depois, Zé Honório desapareceu. A porta da casa estava aberta, a cama arrumada, a mesa posta, mas ele não estava em canto nenhum. A única pista era um rastro no chão, marcas de passos arrastados que terminavam bem debaixo do juazeiro, marcas de alguém que não caminhava sozinho. Ninguém teve coragem de seguir o rastro, nem os homens mais valentes quiseram chegar perto. E desde então, todas as noites de lua nova, alguém jura ter visto uma figura balançando sobre a copa do juazeiro, dançando devagar, como se tivesse encontrado um novo parceiro para sua dança proibida. Alguns dizem que agora são 2 dançando, outros dizem que a sombra ficou ainda maior, mais torta, mais triste, mas todo mundo concorda numa coisa: aquilo ali nunca foi árvore comum, e quem escuta a risada no vento sabe que não deve olhar para trás, não importa o que aconteça. Porque no sertão tem coisas que a gente olha e ela olha de volta, e quando olha, leva. Se você que está ouvindo isso já sentiu aquele arrepio estranho ao passar perto de uma árvore grande durante a noite, comenta aí para eu saber. E se quiser mais histórias sombrias do nosso sertão, já deixa o like, se inscreve no Causos Misteriosos e ativa o sininho. Quem sabe a próxima história não aparece justamente para você.